Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar de técnicas de organizações administrativas, a nossa aula 12. Então, peguem a apostila de vocês aí para a gente dar continuidade na matéria. A gente vai ver que a matéria de hoje ela é um pouquinho mais extensa do que dos outros dias. Provável que a gente não consiga ir só nos 40 minutos, mas não se preocupem que se a gente não conseguir, eu vou abrindo a sala de novo, tá? Então, vamos falar das técnicas de organizações administrativas. O que são essas técnicas, né? Outra atividade inerente ao serviço secretarial é a organização de reuniões. Bond e Oliveira definem reunião como sendo encontros importantes realizados nas empresas que têm como objetivo principal a tomada de decisões. Existem vários tipos de reuniões que podem focar vários assuntos envolvendo diversas camadas da empresa. Então, falando em reunião, a gente tem sempre esse pensamento mesmo, né, de estar resolvendo situações, estar levando informações a outros setores, tomadas de decisões. E um dos papéis do profissional administrativo, principalmente na área de secretariado, é estar organizando essas reuniões. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Garcia e Elia complementam ao afirmar que a reunião de trabalho é a forma mais eficaz de comunicar decisões, controlar e delegar tarefas, bem como estudar novas estratégias empresariais. Para que as reuniões alcancem os objetivos propostos, alguns procedimentos precisam ser adotados. Então, vamos falar de algumas coisas que precisam acontecer nas reuniões para que elas realmente sejam eficientes, né, para que elas deem resultado. A reunião começa na definição dos envolvidos. Veja com seu chefe quem participará e faça a convocação, geralmente feita por e-mail, a fim de poder promover ajustes necessários a tempo. Informe sempre aos participantes qual será o assunto, a pauta da reunião, para que todos possam se preparar. Confirme com o seu gestor se para a reunião acontecer, todos precisam estar presentes, pois nesse caso, talvez seja necessário negociar data. Prepare o local com antecedência, reservando sala e testando os equipamentos. A posição das cadeiras deve ser de acordo com o objetivo da reunião, ou disponibilidade de conforto da sala. Providencie papel e caneta para anotações, água e café aos participantes. Auxilie o seu gestor no momento da reunião, promovendo anotações necessárias ou providenciando documentos que possam ser solicitados. Providencie antecipadamente e em quantidade suficiente materiais que possam ser utilizados na reunião, como relatórios, kits de divulgação. Ao final da reunião, deve ser elaborada uma ata ou memória de reunião com o registro das decisões tomadas. Esse documento deve ser encaminhado a todos os participantes. Então, a gente está falando aqui de algumas coisas essenciais para a reunião acontecer bem, né? Coisas que precisam ser planejadas com antecedência. Vamos imaginar aí que a gente trabalha numa empresa de uma confecção de roupas, por exemplo, né? Que a gente vende roupas prontas já. E a gente tem essa reunião semanal para falar de como foram as vendas, para estudar possíveis promoções. Quem vai organizar essa reunião, seja uma secretária ou um assistente pessoal, por exemplo, precisa o quê? Precisa
estar atento. Como que vai acontecer? Quais as pessoas precisam estar? Ah, então eu vou te dizer que precisam estar fulano, beltrano e cicrano. Tá, precisa que todos estejam? Se todos precisam estar, a gente precisa ter o cuidado de que seja num dia e em um horário que todos possam participar. Não, não precisa, vamos fazer com os que podem. Então, pode ser um horário fixo já, né? Já estipulado uma data e um horário, e a reunião vai acontecer de qualquer forma. É como a nossa aula, né? Com um ou dois alunos, ela vai acontecer de qualquer forma. Então, ela não depende de quem vem. É a forma de avisar sobre essa reunião. Ele fala aí sobre e-mail. Por quê? Porque o e-mail ele serve como um documento registrado, né? Se depois a pessoa falar, ah, mas eu não recebi, eu não fui convocado para a reunião, ó, foi sim, eu te enviei o e-mail. Por mais que a pessoa possa apagar da caixa de entrada dela, mas da sua caixa de saída, ela não consegue apagar. Então, você tem uma prova, uma evidência de que você avisou que existiria essa reunião. E aí, aqueles detalhes, né? A nossa reunião vai ser o quê? Vai ser dinâmica? Ah, se vai ser dinâmica, vamos colocar as cadeiras numa roda, por exemplo, de uma forma que fique mais intuitiva, né? Que as pessoas possam se levantar, possam participar. Ou não, vai ser uma reunião bem formal, só falar e os outros ouvir, vamos dispor as cadeiras de outra forma. Vai ser longa, vamos fornecer água, café, vai ter detalhes importantes, papel, caneta para anotação. Certo, pessoal? Tranquilo por enquanto? Tranquilo. Vamos continuar. Essa parte também é muito importante, tá? A questão das atas, né? Porque a gente precisa deixar isso registrado. Atas são usadas como documentos, até para diretorias, para associados, né? Então, ela pode ser usada como um documento. Então, o que for decidido ao final de uma reunião precisa ser colocado em ata e assinado por todos os participantes, tá bom? Aí aqui tem um modelinho, né? A seguir o modelo da memória de reunião, também chamado de súmula. Aí a gente vê lá, né? Ele traz a data, o local, o horário, qual o objetivo da reunião, quais os participantes e a pauta, né? De qual assunto a gente falou, o que foi decidido, esse follow-up, para começar quando? A gente decidiu que vai mudar a vitrine de vendas. A partir de que dia? Que dia que vai começar? Quem vai ser responsável por isso? E os assuntos que ficaram pendentes. Ah, precisa achar um novo fornecedor. Alguém ficou de resolver. Ou tem algum assunto que a gente não conseguiu resolver agora. Então, esse é um modelinho bem básico aí de uma memória de reunião, tá? Vamos falar da organização da agenda. Existem atualmente diversas ferramentas que auxiliam o nosso trabalho na hora de planejar as atividades. E a primeira delas é, sem dúvida, a agenda. A agenda pode ser de vários formatos. Agenda de papel, um software como o Outlook, agenda do celular, um Palm, um smartphone. Hoje a gente consegue ter acesso muito fácil, né? Até no nosso celular a gente consegue ir lá e criar lembretes, né? Usar no próprio calendário, criar os lembretezinhos do que a gente precisa fazer no dia. Então, independente do formato, a função básica de qualquer agenda é propiciar a organização das tarefas a serem cumpridas no dia, na semana, no mês e no ano. A escolha pelo melhor modelo depende do seu tipo de atividade e a afinidade com a ferramenta. Vocês têm hábito de utilizar a agenda? Alguém Não. tem hábito de trabalhar com agenda? Não? Não, eu não. É difícil. Difícil? A agenda marca as coisas mais importantes, assim. Eu costumo criar lembretes
no calendário do celular, né, na agenda ali do celular, para coisas que vão acontecer a longo prazo. Às vezes eu preciso marcar, por exemplo, dentista, e a gente só consegue para daqui 15, 20 dias. Então, esses lembretezinhos eu costumo utilizar bastante, porque daqui 15, 20 dias, às vezes eu nem lembro mais. Então, às vezes eu costumo fazer isso no celular. Ou até mesmo, às vezes, para fazer uma lista de compra, né? Usa lá aquela rapidinha ali do celular também, para criar no bloquinho de notas, as coisas que você precisa ir comprar rapidinho no mercado, ou coisas que não são de costume, né? Então, às vezes a gente acaba, eu pelo menos, acabo utilizando essa do celular mais rápido. Aí eu separei aqui para vocês uns modelinhos, né? Aquela agenda de papel tradicional, com a data já definida. A gente encontra nos mercados aí duas formas mais, né? Essa diária, que é que já traz o dia do ano e o dia da semana. Então, se você não usar esse ano, ela não serve para ano que vem. E essa permanente, que essa permanente você consegue ir utilizando ela independente do ano, independente do dia da semana, porque você que coloca a data nela. E no Outlook, né, quem trabalha muito com e-mail consegue utilizar a agenda que ele traz para a gente também. Muitos profissionais de secretariado preferem utilizar um caderno pela disposição que esse apresenta, facilitando a anotação de recados e de qualquer informação pertinente ao seu trabalho. É uma boa alternativa. Eu tinha, quando eu entrei na usina, eu tinha um caderno que eu anotava telefone. Todo mundo, às vezes eu precisava ligar para alguém, achava que poderia precisar de novo, então eu anotava o telefone daquela pessoa. Acabei criando uma agenda pelo hábito de anotar o telefone de pessoas que eu achava que em algum momento eu poderia precisar de novo. Eu tenho esse caderninho guardado até hoje, então tem muita coisa, virou uma agenda que eu fiz de um caderno, né? Então, o primeiro passo na organização da sua agenda é destacar as datas festivas, recesso, férias e viagens já programadas do seu executivo. Esse trabalho auxilia para que você não agende algum compromisso naquele período e tenha que cancelar. Outra sugestão é inserir na agenda todos os compromissos fixos, como, por exemplo, reunião mensal com todos os gestores da empresa. Então, quem for trabalhar com uma agenda aí, né, controlar o dia a dia de um executivo, é importante ter essa organização. Já pensa aí nos feriados, né, recesso, férias, ou a gente sabe, por exemplo, que todo dia 1º do mês tem uma reunião com os gestores. Então, eu já sei que nesse dia eu não posso agendar outra coisa, já tenho um compromisso fixo. Se você já sabe o período que isso acontece, já deixe registrado. Antes de mais nada, estipule juntamente com o executivo ou o grupo de gestores horários fixos para resolver assuntos de rotina como assinatura de documento e leitura de e-mail. Isso facilita muito a vida do executivo e do secretário. Estipulando horários fixos para algumas atividades, o secretário consegue conduzir e disseminar isso com o restante da instituição, que também estabelece uma rotina de trabalho. E o executivo consegue coordenar melhor o seu tempo, deixando espaço para situações realmente gerenciais. Digamos que todo dia ele precise assinar pagamentos, por exemplo, né? Os pagamentos precisam ser aprovados aí pelo gestor. Então, já deixe combinado que essas assinaturas vão acontecer sempre, por exemplo, às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã vai acontecer a assinatura de pagamento, assinatura de cheques para pagamentos, né? Então, tentem manter um horário já padrão, estipulado, porque aí assim as outras pessoas que trabalham na empresa também se organizam. Naquele horário não adianta eu querer resolver alguma coisa com ele, porque ele vai estar assinando os pagamentos, vai estar assinando o cheque, vai estar conferindo caixa, por exemplo, né? Então, às vezes
organizar esses horários fixos também ajuda para isso, tá? É claro que imprevistos e urgências sempre existirão. O secretário e o executivo não estão livres de uma interrupção no meio de uma reunião para a assinatura de uma documentação importante e urgente, mas isso deve ser tratado como exceção e não como regra. Escolhendo a agenda. Escolha sempre o melhor tipo de agenda de acordo com a atividade que executa. Existem agendas com organização diária e semanal. Então, se todo dia é uma coisa nova, trabalhe com uma agenda diária. Se tem mais ou menos um padrão do que sempre acontece por semana, né? Na semana, na segunda-feira tem sempre contagem de estoque, na terça tem sempre recebimento de mercadoria, na quarta tem reunião com o fornecedor. Então, se essas coisas acontecem de uma forma rotineira, você pode organizar por semana, né? A semanal permite a visualização das atividades previstas para a semana, perfeita para quem compartilha a agenda entre mais de um executivo. Então, aí uma secretária, por exemplo, que atende mais de uma pessoa, uma agenda aberta na semana faz ela saber quando, por exemplo, os dois vão ter um horário livre, se eles precisarem ter uma reunião um com o outro. A diária, ideal para quem precisa de mais espaços para anotações. A agenda eletrônica. As agendas eletrônicas são muito utilizadas e facilitam demais a vida de secretários e executivos, além de propiciar maior controle do tempo. Agendas como a do Microsoft Outlook permitem um maior controle do tempo, emitindo avisos sobre horários de compromisso e permitindo um maior gerenciamento das tarefas e contatos. Aqui ele fala em agenda eletrônica, eu tenho certeza que todo mundo usa uma agenda eletrônica e que a gente está tão acostumado com ela que às vezes a gente nem percebe. E que se ela faltar, a gente pode até ficar numa situação difícil. Sabem qual? Não? Ninguém quer chutar? Não, eu não. A agenda do celular. Os nossos contatos telefônicos, a gente salva numa agenda eletrônica, né? Verdade. Perdeu o telefone, já é Elvis. Entendeu? Exatamente. Antigamente, tinha muitas pessoas que anotavam o telefone naqueles bloquinhos, sabe? Sabe esse bloquinho assim, ó? Esse pequenininho. Era cheio de número de telefone com nome de gente. Perdi o caderninho e já era. Perdeu tudo. Alguns a gente conseguia guardar na memória, né? Mas vai que uma hora esquece. Agora que a gente tem a agenda eletrônica no celular, olha, é admirável quem sabe o número do telefone de alguém de cabeça, né? Porque a gente confia tanto na agenda do celular que a gente nem preocupa mais em querer decorar o número do telefone de alguém. Meu marido não sabe nem o meu. Tudo na agenda eletrônica. Tem muitos desses, viu? Não julgo. Verdade? Não julgo. Tem muitos desses que nem sabe o telefone do parceiro também, tá? Né? Nem sabe. É porque a gente confia numa agenda eletrônica. Mas a mais conhecida, e é o que a apostila trouxe, é essa do Outlook, né? Então, quem trabalha muito com o e-mail, além de ser uma ferramenta que auxilia o gerenciamento dos e-mails, ela propicia o compartilhamento da mesma agenda entre várias pessoas. Por meio do seu calendário, também é possível gerenciar reuniões, emitindo convite e recebendo confirmações e sugestões dos participantes. É uma ferramenta simples e que, sem dúvida, merece ser explorada por você, profissional de secretariado. Então, essa do Outlook, além de você usar ela como agenda, ela te emite um aviso de quando está chegando a hora da reunião e você consegue trabalhar com ela de forma que ela envie o convite da reunião para as pessoas que precisam participar. Ela é bem dinâmica, tá? Ao anotar um compromisso na agenda, anote também o telefone para contato das pessoas envolvidas.
Quando se tratar de um compromisso externo, anote o endereço e pontos de referência. É preciso deixar um intervalo de pelo menos 15 minutos entre um compromisso e outro. Nunca agende assuntos delicados para serem tratados logo após longas reuniões. Ao agendar uma reunião, deixe sempre um intervalo maior na sua agenda, já prevendo possíveis atrasos. Mantenha atualizado em sua agenda a lista de telefones, e-mails e endereços de contatos particulares do executivo, família e amigos, dos principais clientes ou parceiros, de órgãos importantes como o Conselho da Classe, cartórios, advogados, dos contatos de agências de viagem, floriculturas. Talvez no nosso dia a dia isso parece bem vago, né? Mas as grandes empresas, às vezes, o diretor, por exemplo, precisa fazer uma viagem em cima da hora. Então, você precisa ter o contato da agência de viagem para rapidão ligar lá e comprar uma passagem e pronto, está tudo certo. Floriculturas, né? Às vezes tem aquele hábito de mandar flores parabenizando alguém importante, ou como uma forma de agradecimento, então também é importante. Conselho da classe, né? Por exemplo, aí dos advogados, a OAB, o CRC, né? Da contabilidade. Então, precisa ter também esses números, porque às vezes bate uma dúvida ou precisa ver alguma normativa, então esses telefones podem ser bem importantes, tá? Por mais que essas informações estejam acessíveis a qualquer momento na internet, na agenda você vai criando a sua rede personalizada, nunca esquecendo de anotar o nome dos principais contatos. Então, é exatamente o que eu falei para vocês antes, né? Eu fui anotando nome, telefone e ainda colocava para que eu ligava para aquela pessoa. Não bastava só depois ler o nome lá, fulano, e o telefone, e não saber por que eu ligava para o fulano. Então, eu fui personalizando algo que me ajudava muito. Então, para quem trabalha muito com isso, vale a dica, tá? É importante atentar para os períodos pré e pós-férias ou feriados prolongados. Evite agendar muitos compromissos, pois geralmente há uma demanda de trabalho interna para ser organizada e o executivo precisa de tempo para se situar e planejar. O secretário deve estar sempre em sintonia com o seu executivo para definir prioridades, o que pode ser agendado e em qual período de tempo. Então, certas reuniões precisam ser decididas não pelo secretário, né? Ele só vai fazer a parte aí de avisar as outras partes envolvidas. Mas decidir quando isso vai acontecer deve vir da gerência. É preciso ter discernimento para sentir quando um compromisso pode esperar, mesmo quando quem pede relata como urgente. Então, saber avaliar o que é urgente. Um assunto sempre será urgente ou muito importante para a pessoa interessada. É preciso saber medir cada pedido com os interesses da empresa e do executivo. Então, vai ser urgente se é importante para mim e para a minha empresa. Quando o executivo não estiver disposto a atender um determinado compromisso, mas esse se faz necessário, procure agendá-lo em momentos não conflitantes, como intervalos de reuniões importantes ou antes de sair para uma viagem. Busque na agenda um horário mais tranquilo. Então, se tem aquela reunião que está sendo prolongada, o famoso empurrando com a barriga, porque sabe que vai ser algo tenso de resolver, procure agendar essa para um horário mais tranquilo, né? Quando a pessoa está pensando que já vai viajar, então já está um clima mais ameno. Sempre confirme os compromissos com todos os participantes. Não há nada mais desagradável que chegar para um almoço ou reunião que foi cancelada. E nunca esqueça, você é quem faz a gestão do seu tempo e do seu executivo. Viagens, reuniões, almoços são grandes sugadores do tempo. Por isso, busque manter sempre um equilíbrio em sua agenda. 3 reuniões de 2 horas cada no mesmo dia
certamente não serão muito produtivas. Pensa aí, quem passa o dia todo numa reunião, né? Sai de uma reunião, entra em outra, sai de outra, vai para a próxima. Essa última aí, no fim do dia, já com certeza não vai ser tão produtiva, a pessoa já não vai ter mais o mesmo ânimo igual estava lá da primeira. Aí, itens que merecem destaque. Reserve sempre um horário livre para que o executivo possa planejar. Deve ser estipulado um horário para assinatura de documentos, assim toda a organização se planeja em função desse horário. Compartilhe a agenda com o executivo para que não precise entrar o tempo todo na sala dele. Logo pela manhã, repassem juntos as atividades do dia, fazendo as adequações necessárias. Organize o seu dia, ou chegará ao final dele com a sensação de ter trabalhado demais e produzido muito pouco. Imagine uma secretária de médico, por exemplo, né? Ela precisa levar isso muito a sério, contando aí com um tempo entre uma consulta e outra, prováveis minutos de atraso, uma consulta pode demorar um pouco mais do que outra consulta. Então, ela precisa ter essa flexibilização entre uma e outra, pode contar também com, às vezes, alguns minutinhos de atraso de um paciente, precisa contar que o médico, às vezes, também precisa de um intervalo para tomar um café, ou para dar uma organizada na sala de consulta. Então, tudo isso é muito importante e isso vai mudar muito conforme o nosso ambiente de trabalho. Às vezes, a gente pensa só na área administrativa, mas isso acontece muito em consultórios, né? Normalmente, consultório sempre tem a secretária ali para um médico, ou às vezes uma secretária para mais de um médico, né? Para a clínica toda. Então, ela precisa estar atenta a esses detalhes. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre organização. Para quem assistiu as aulas extras que a gente fez, a gente falou sobre organizar, lembram? Sobre administrar, organizar. E aí a gente vai ver que muitas coisas a gente vai falar novamente aqui, tá? Então, organização. Organizar consiste em tomar decisões sobre a divisão de autoridade e responsabilidade entre pessoas e sobre a divisão de recursos para realizar tarefas e objetivos. Organizar significa colocar tudo em seu devido lugar. Em nossa casa, fazemos isso constantemente, nos armários da cozinha, no guarda-roupa, nos arquivos do nosso computador. Tudo é separado de forma lógica e adequada ao meio. Da mesma forma, temos que fazer com os recursos disponíveis na organização, sejam eles humanos ou materiais. Cada tarefa requer uma habilidade específica e é preciso saber identificar o melhor profissional para desempenhá-la. Saber qual componente da equipe está preparado e tem disponibilidade. Qual fornecedor é mais capacitado e oferece condições de pagamento que vão ao encontro do meu orçamento. Então, tudo isso tem a ver com organizar, né? Eu tenho uma demanda, quem da minha equipe é melhor para fazer isso? Eu preciso comprar um material. Qual é o meu melhor fornecedor? Esse chega mais rápido. Mas nesse momento eu preciso que chegue rápido ou eu preciso ter mais tempo para pagar? Então, saber organizar essas coisas, tá? Após elaborado o planejamento, é o momento em que o gestor precisa agir. É hora de reunir as pessoas e organizar o trabalho. Aquele que organiza precisa saber delegar tarefas, assumir responsabilidades pela execução das tarefas, dar condições para as pessoas executarem as suas tarefas com alto grau de eficiência, dar suporte e orientações claras para a execução das tarefas, possibilitar uma estrutura ordenada e pronta para o alcance dos objetivos das organizações. Organizar um escritório vai além da execução das tarefas já definidas por ordem de prioridade.
é pensar na sua logística, no seu funcionamento como um todo. A utilização de representações gráficas, como organogramas e fluxogramas, proporcionam visualizar a distribuição de autoridades e tarefas, né? Então, eu coloquei aqui, ó, um início, a ação, uma outra ação, uma decisão que pode levar a outra ação e o fim, ou que pode levar a uma outra ação e o fim. Então, ela precisa ter um planejamento, saber como que vai funcionar a execução dessas tarefas, né? Já definir como que vai funcionar, qual vai ser a logística desse funcionamento. No processo de organização, seja de um projeto com o qual está envolvido ou participando do planejamento estratégico da organização, é fundamental estabelecer claramente autoridade, responsabilidade, divisão do trabalho, a distribuição de autoridades e responsabilidade. Portanto, para que isso ocorra, é preciso conhecer todos os aspectos da organização e a sua representação gráfica. Só assim é possível definir responsabilidades de acordo com o cenário organizacional existente. Segundo o Chiavenato, lembram que a gente falou do Chiavenato? Sim. A gente falou desse cara aí em umas outras aulas, né? Uhum. Então, segundo o Chiavenato, organizar é determinar as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Então, a especialização. Agrupar as atividades em uma estrutura lógica. Então, dividir por departamentos. Designar as atividades, as específicas posições e pessoas. Então, atividades conforme os cargos que as pessoas ocupam. Portanto, o processo de organização exige conhecimento prévio e um sincero interesse em otimizar recurso e maximizar resultados. Na função organização, organizar a empresa coloca os seus recursos à disposição para o alcance dos objetivos traçados no planejamento. Existem 3 níveis de planejamento. O planejamento estratégico, elaborado geralmente pela alta gerência e abrange toda a estrutura organizacional da empresa. O planejamento tático, que é desenvolvido por profissionais da média gerência e aplica-se a departamentos específicos. E o planejamento operacional, é o planejamento feito para cada tarefa ou atividade. Pessoal, tranquilo? Dúvida? Até agora tranquilo. Por enquanto não. Quando tranquilo? Uhum. Tá. Nosso tempinho tá acabando. Então, eu queria que vocês comentassem esse pedacinho que a gente falou, para saber se ficou dúvida, se tem alguma colocação que vocês querem fazer. A gente falou aí, ó, essa parte de organização, não sei se vocês vão lembrar, naquele tema sobre administrar que a gente tinha visto, que a gente falou, depois vale vocês procurarem lá no YouTube, os vídeos ainda estão lá, tá? Administrar tem muito a ver com isso, com organizar, com saber delegar tarefas, né? Eu não preciso somente planejar, eu preciso também saber quem vai executar, como vai executar, qual é o profissional que eu tenho mais preparado para fazer isso. Então, saber ter esse mapeamento aí também de logística, de saber com qual facilidade aquela pessoa consegue fazer, o tempo que ela precisa para fazer. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão para que a ação aconteça. Então, tudo isso está envolvido com a parte de organizar e está envolvida nessa parte das técnicas administrativas. Porque quando a gente organiza, a gente tem as coisas expostas de uma forma mais clara, né?
como ele traz para a gente, na casa da gente a gente faz isso, a gente organiza, a gente coloca um pote mais alto lá atrás, para que eu possa enxergá-lo, porque se eu colocar o potezinho menor atrás, ele vai ficar escondido, eu não vou ver. Então, eu consigo deixar ele melhor exposto, eu tenho esse planejamento. Delegar tarefas. Pensem aí numa casa em que todo mundo trabalha. No fim do dia precisa ter alguém que vai fazer a janta, alguém que vai dar uma organizada na bagunça. Então, a gente vive essa organização também no nosso dia a dia. Certo? Sim, certo. Então, eu vou encerrar esse vídeo, tá? Já já a gente volta. Eu vou abrir a sala de novo para a gente continuar falando sobre isso, ok? Beleza. Até já! A gente já volta. É. Então, vamos dar continuidade aí onde a gente parou, né? Então, falamos dos 3 níveis do planejamento. O profissional de secretariado atua como assessor em todos os níveis de planejamento, fornecendo informações e dando suporte à tomada de decisão. No entanto, no seu dia a dia, precisa ser um exímio planejador de suas atividades, da mesma forma que é fundamental que saiba organizar os recursos diante dos desafios que se apresentam. Então, saber planejar e saber organizar também precisa saber trabalhar diante dos desafios, diante dos imprevistos, né, daquelas coisas que acontecem. Aí eu até coloquei aqui embaixo a definição da palavra assessor, aquele que auxilia, exercendo atividade ou cargo com o intuito de ajudar alguém em suas tarefas ou funções. Então, quando a gente pensa num assessor, é aquela pessoa que, além de planejar o seu dia, ela está planejando o dia de outra pessoa também. Ela não controla só o seu dia a dia. Então, pensa tanto que isso é importante. Às vezes a gente não valoriza muito quem é secretária, né? A gente fala, é só secretária. Só nada. A pessoa, além de controlar o dia dela, controla o dia de outra pessoa. Às vezes, controla o dia a dia de uma empresa toda, né? Então, é um cargo a ser muito respeitado, tá? Algumas perguntas devem ser feitas para nortear o trabalho de organização. Quem irá fazer? Como irá fazer? Quando irá fazer? Que recursos precisará para fazer? A quem deverá responder? Como uma tarefa está relacionada à outra? Em quais níveis as tarefas convergem? Então, saber delegar, quem vai fazer, como que vai ser feito, o que ela precisa para fazer. Deu certo ou deu errado, vai responder para quem? Quem vai ser a pessoa que ela vai informar que fez? E saber se essa tarefa está envolvida com outra coisa, se é uma ação que depende de outra, se em algum momento junta o ovo e a farinha e dá um bolo, ou se vai ficar separado. Então, saber organizar e planejar essas coisas também são muito importantes. Organizar talvez seja um dos verbos mais comuns na profissão de secretário ou secretária. Organize uma reunião. Organize uma viagem. Organize a minha agenda. Organize o arquivo. Organizar, organizar, organizar. Talvez por isso esse conceito já esteja tão inerente ao dia a dia profissional, que na maioria das vezes não se reflete sobre a gama de tarefas que constituem a função de organizar. Às vezes essa palavra já está tão rotineira, a sensação de organização já faz parte do dia a dia, que a gente nem percebe que está organizando alguma coisa, né? Que está sempre organizando algo.
A partir de agora, seja um analista da sua própria gestão, avaliando todos os aspectos que envolvem a sua tomada de decisão sobre esse ou aquele modo de executar, sobre a contratação deste ou daquele fornecedor, sobre a melhor forma de fazer de maneira diferente as ações que são executadas repetidas vezes, já sem exigir muita concentração. Então, eu até coloquei uns caminhos a seguir. Ó. Às vezes a gente já está tão acostumado a fazer alguma coisa, a tomar sempre a mesma decisão, que a gente já nem pensa mais sobre aquilo lá. A gente já tem uma decisão pronta. A gente não reavalia mais aquela situação. Agora vamos falar de organograma, funcionograma, fluxograma. Conhecem esses nomezinhos bonitinhos? Não? Vamos explicar. E aí, além disso, vamos falar de missão, visão e valores, tá? Um bom começo, além das informações que estão disponíveis no site da empresa, é conhecer os documentos principais da organização. Como? Um organograma, documento que apresenta a estrutura hierárquica da empresa. Ou seja, quais departamentos estão vinculados e suas respectivas diretorias. Vou contar uma história engraçada para vocês aqui. Uma vez, numa determinada empresa, logo que eu comecei a trabalhar, eu estava na sala normal, de repente entrou uma pessoa tranquila. Ele conversou com o meu líder que estava na sala, conversou com todo mundo na sala, e quando o meu líder falou para mim, esse era só o diretor da empresa. Eu falei, nossa, né? Nem sabia. Estava chegando, lógico, era novidade ainda. Mas isso é muito importante a gente pensar nesse organograma, saber qual é a posição hierárquica das pessoas dentro da empresa. Quem é responsável por tal setor? Um setor está envolvido com o outro, né? Como que os gestores fazem esse controle? Aí ele tem um exemplo de organograma, né? Diretoria de Planejamento e Gestão de Finanças. Aí tem lá assessoria de junta de planejamento e gestão, assessoria de junta de finanças. Ambas respondem para a diretoria. Aí tem ali uma secretária, uma assessoria, gerência de logística, gerência de planejamento e de gestão. E todos os outros departamentos aí, ó, que estão submissos, né, que estão ligados um ao outro, departamento de prestação de contas, departamento de contabilidade, departamento de finanças, todos eles abaixo da gerência de finanças e todos eles abaixo da diretoria de planejamento e gestão de finanças. Então, saber como funciona essa hierarquia dentro de uma empresa, tá? Funcionograma. Documento que demonstra as principais atividades de cada uma das áreas. Então, o funcionograma, além de trazer essa disposição das áreas, ela vai estar mostrando para a gente como que funciona. Quem que faz, por exemplo, o desenvolvedor web, aí o design gráfico, o suporte técnico. Então, tudo isso abaixo do gestor de TI e tudo isso abaixo do diretor executivo. Então, como estão delegadas as funções, né? Dentro de quais são as principais atividades que acontecem dentro de cada setor. O fluxograma, documento que demonstra como são realizados os principais processos da empresa, a fim de compreender o que faz cada área ou departamento. Pessoal, eu queria pedir para vocês, tem alguém com o microfone aberto que está fazendo bastante barulho, então eu gosto que vocês deixem aberto, que vocês participem, só toma cuidado com o barulho muito perto, que às vezes acaba atrapalhando, tá? Então, pensando no fluxograma, aqui vem exatamente aquela parte de como o processo acontece, como uma ação
leva a outra. Tá vendo que a gente tem um momento que fala que, por exemplo, tem uma unidade que necessita ser desutilizada. Sim ou não? Então, dependendo do que for decidido aqui, dependendo dessa decisão, de uma tomada de decisão, eu vou ter outra ação. Ações de desutilização ou eu vou planejar ações de selagem das borrachas internas da porta do container. Então, ali, por exemplo, eu estou com um problema no equipamento. Eu vou descartar ou eu vou fazer uma correção, uma manutenção nele, né? Então, o fluxograma mostra exatamente como que essas coisas acontecem. A partir de uma decisão, eu preciso ter outras ações. Missão, visão e valores, para compreender os princípios e metas que conduzem a gestão. Para mim, toda empresa precisa ter isso aqui, tá? Ela precisa ter uma missão, saber o que ela está fazendo, qual é o papel dela na sociedade. Então, missão, a que eu vim? Atender, ele deu um exemplo, atender às necessidades dos clientes com tecnologia de ponta, qualidade, rapidez e confiabilidade dos serviços, buscando a total satisfação dos nossos clientes, funcionários, fornecedores e comunidade com responsabilidade e respeito. Então, essa é a minha missão, a que e o porquê que a minha empresa existe. Quais são os nossos valores? Os nossos valores é como a gente falar aqueles valores que a gente trouxe de casa, né? São as coisas que mesmo que a situação mude, o cenário mude, mas a gente não perde, né? É a nossa essência. E aí, o que são os valores? Ih, meu slide fechou, gente. Espera aí, só um pouquinho. Isso. O que são os valores? Foco no cliente, transparência, valorização do colaborador, ética, agilidade e qualidade total. Então, mesmo que a gente enfrente uma pandemia, por exemplo, eu vou continuar tendo esses valores. Eu vou continuar sendo transparente. Eu vou continuar valorizando o meu colaborador. E a visão. A visão é o que eu busco, né? O que a gente está almejando quanto empresa. Ser reconhecida nacionalmente como empresa modelo em seu ramo de atuação, pela sua competência, ética e principalmente pelos preços, prazos e qualidade dos seus serviços. Então, eu acho que isso aqui é muito importante para uma empresa, para ela saber a que veio, o que ela não pode perder diante do cenário, em frente à situação que for, ela não perca os seus valores. E a visão para ela ter um foco, né? Ter um rumo, um objetivo a seguir. Aí eu coloquei aqui uma anotaçãozinha para vocês pensarem sobre isso. Primeiro passo é organizar todas as suas obrigações. Então, tudo que for obrigação, organize. Então, separe as suas atividades e tarefas, colocando as devidas observações ao lado delas, como, por exemplo, o horário e o tempo previsto a ser dedicado. Quando a gente organiza tudo que a gente precisa obrigatoriamente fazer, vale colocar aqueles post-itzinhos, sabe? É importante, deixar anotadinho, priorizar, organizar pelo grau de urgência, pelo grau de importância, nos ajuda muito no dia a dia. E, para completar, os bons estudos, né? Então, busquem mais, pesquisem mais sobre isso. Como eu falei antes, tem um outro vídeo que a gente fez sobre administrar, que está muito envolvido também nesse assunto de organização. Tá lá no canal da Jumper. Então, procurem lá, busquem mais para a gente estar aprofundando mais esse assunto, ok? E aí, pessoal, dúvidas? Perguntas? Não agora. Ah? Não agora. Não agora? As dúvidas.
É. Por enquanto, tranquilo? Uhum. Ok. Então, eu vou encerrar novamente. Eu vou encerrar o vídeo. E a gente volta para fazer as atividades, tá? Por isso que é aquela parte que eu falo que quem assiste a aula online faz as atividades comigo, a gente faz as atividades junto, já troca ideias, dúvidas, já deixa tudo resolvido. E para quem não assiste a aula online, vai assistir o vídeo depois e vai ter que responder as atividades sozinhos, tá vendo? Por isso, quem não está assistindo e vai assistir esse vídeo depois, assista a aula online. Certo, pessoal? Então a gente já volta para as atividades, tá? Beijo! Tá, certo. Até já! Até já.